Olá, sou Anine de Prince, pesquisadora da tuberculose do estado de São Paulo e idealizadora da série Tuberculose História. No vídeo de hoje, vou abordar os benefícios proporcionados pela Estrada de Ferro de Campos do Jordão, que, inaugurada no dia 15 de novembro de 1914, propiciou o acesso dos doentes à localidade jordanense e também o envio dos materiais que foram utilizados na construção dos sanatórios. Inaugurada no dia 15 de novembro de 1914, a Estrada de Ferro Campos do Jordão foi adentrando a cidade aos poucos, primeiro na Parada Fracalanza, depois em Vila Bernécia, Vila Jaguaribe, Parada Bazim, Parada Damas, Parada Gianotti, posteriormente extinta, e finalmente a estação Emílio Ribas, no bairro do Capivari. No período de 1914 a 1920, às margens da linha férrea, da então Estrada de Ferro Central do Brasil, em Pindamonhangaba, havia a Capela de Santa Cruz, que recebia os caixões funerários e corpos vindos de Campos do Jordão, e que ali aguardava o seu transporte para São Paulo ou Rio de Janeiro, via Estrada de Ferro Central do Brasil. Esses corpos eram removidos de Campos do Jordão a Pindamonhangaba pelos famosos transportes de cadáveres. Além disso, a Estrada de Ferro Campos do Jordão transportava cadáveres até Pindamonhangaba, cujas famílias que desejassem realizar os sepultamentos em suas cidades de origem ou de residência. Com a chegada de carros adaptados, no início de 1915, o serviço de transporte de passageiros passou a ser regular, embora restrito a 4 dias da semana. A frota inicialmente composta por 2 máquinas a vapor, bondes a gasolina, um caminhão Bugatti e uma automóvel Berliet, adaptados para rodar nos trilhos, foi acrescida de 2 locos a vapor, 8 automóveis adaptados, 3 carros de bagagem e um vagão coberto, com 2 eixos, um vagão trucado e 20 troles de linha. Apenas em outubro de 1916, o serviço de tráfego foi oficialmente autorizado. Em 1921, durante uma visita, o então presidente do estado, Washington Luiz, ouviu os proprietários de grandes glebas que reivindicavam a intensificação do tráfego ferroviário e a construção de uma estrada de rodagem que, sem prejuízo da estrada de ferro, facilitasse o desenvolvimento do turismo naquela localidade. Em sua mensagem de julho do mesmo ano, ele se referiria ao crescente déficit da ferrovia e apontaria a necessidade de trens diários e transporte de materiais em proporções mais amplas. Afirmou também: torna-se, por isso, necessário aparelhar a estrada com material rodante indispensável, além de executar obras inadiáveis no leito e dependências. Em 1922, ainda deficitária, a Estrada de Ferro de Campos do Jordão aumentou o total de passageiros transportados, 4.000 viajantes, e de bagagem 100.000 quilos. Objetivando melhorias em seus equipamentos e instalações, foi apresentado um projeto de eletrificação para a Estrada de Ferro de Campos do Jordão, em virtude do relevo acidentado da região percorrida. O primeiro teste do sistema de eletrificação da estrada ocorreu no final de novembro de 1924, sendo que a inauguração oficial se deu no dia 21 de dezembro de 1924. Diante disso, a ferrovia passou a operar no sistema de simples aderência roda-trilho, nos trechos de serra, com uma velocidade média de 32 km por hora em nível e cerca de 16 km por hora nos trechos de serra, sendo eletrificada nos seus 47 km. A eletrificação da Estrada de Ferro Campos do Jordão foi considerada como um empreendimento capaz de atrair maior progresso para Campos do Jordão, em virtude dos autos que trafegavam na linha terem sido substituídos por carros elétricos confortáveis, divididos em 2 compartimentos, comportando cada um 20 passageiros no centro do vagão. Em compartimento especial, eram acomodadas as malas e as valizes dos viajantes. No ano de 1925, foram transportadas 25.883 pessoas e 1.089 toneladas de mercadorias. Os altos carros foram adquiridos em 1926. O primeiro tinha capacidade para 40 passageiros e os de cargas eram gôndolas para o transporte de madeira e material de construção.
Em Campos do Jordão, a presença dos trilhos relacionou-se diretamente à urbanização, cortando a primeira Vila Jaguaribe ou direcionando a constituição da mais recente Vila Capivari. Foi, portanto, a forma de transporte que facilitou a relação entre os núcleos e a criação de referências espaciais, as paradas que se multiplicaram com a ocupação de novas áreas. A estrada de ferro Campos do Jordão é considerada a mais alta do Brasil, atingindo 1.743 metros de altitude no seu ponto culminante, onde se encontra a Estação Cacique, Alto do Lajeado. Ela possuía 3 tipos de carro: o de passageiros, simples e luxo, a gôndola, cuja função era transportar automóveis e seus acompanhantes, e o de carga, chamado fechado, apropriado para as mercadorias. Apesar de, desde o início, a estrada de ferro ter cumprido seu propósito, que era o de viabilizar o acesso dos tuberculosos aos sanatórios para o tratamento e cura da tuberculose em Campos do Jordão, a construção de uma estação próxima aos sanatórios ocorreu somente no ano de 1944, em virtude do grande número de sanatórios inaugurados na cidade. Torna-se oportuno ressaltar a importância exercida pela estrada de ferro para Campos do Jordão, principalmente em 2 momentos de sua história. Na fase sanatorial, na qual tornou-se imprescindível como meio de transporte dos doentes que chegavam a Campos do Jordão, em busca do tratamento e da cura da tuberculose, e também para trazer os materiais destinados à construção dos sanatórios. E na fase turística, considerando que o Hotel Turiba e o Grande Hotel, considerados como marcos do turismo jordanense, tiveram materiais destinados às suas construções, trazidos de São Paulo e da região do Vale do Paraíba, pela estrada de ferro, além de favorecer o comércio e pequenas indústrias caseiras de artigos de inverno. A ferrovia, que até a década de 1970 era uma das formas menos custosas para se chegar a Campos do Jordão, começou a ceder espaço para as rodovias. A partir dos anos 1980, passou a ser uma ferrovia exclusiva de turismo. A rodovia que interliga Campos do Jordão à cidade de São Paulo, por intermédio de São José dos Campos, e que passa por Monteiro Lobato, antiga Buquira, foi denominada de SP-50. Além da rodovia SP-50, foi inaugurada, apesar de incompleta, em 23 de dezembro de 1994, a rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro, SP-123, que liga a cidade de Taubaté a Campos do Jordão, pelo então governador do estado de São Paulo na época, Luiz Antônio Fleury Filho. A inauguração definitiva ocorreu em 16 de setembro de 1998, constituindo assim mais uma opção para quem almejava ir para Campos do Jordão, seja de carro ou de ônibus. No ano de 1939 surgiu a Aviação São Paulo Campos do Jordão, que funcionava com apenas um ônibus por dia, partindo de Campos do Jordão às 7h30 e de São Paulo em direção a Campos às 8h30. Portanto, era apenas para satisfazer as exigências da concessão, não tendo horário de chegada. Estrada sem calçamento, de modo que o dilema era poeira ou lama. Fazia o trajeto até São José dos Campos e daí a São Paulo. A partir de 1950, a empresa Pássaro Marrom adquiriu os direitos sobre a linha e passou a trafegar com somente um ônibus por dia. Já o Expresso Zefir obteve a licença para o tráfego de limusines de luxo, com 2 carros por dia. A empresa Pássaro Marrom deixou de trafegar por essa linha em 1956 e transferiu a concessão para a empresa mineira Peru, que no ano de 1958 repassou a Expresso Zefir, que deixou de operar com limusines e passou a trabalhar com micro-ônibus. Posteriormente, o Expresso Zefir foi vendido para o Expresso da Mantiqueira, que passou a oferecer vários horários, objetivando atender a demanda de passageiros, que crescia a cada ano em virtude da cidade se consolidar como uma estância turística. No vídeo da próxima semana, irei abordar a história de Campos do Jordão como centro de tratamento e cura da tuberculose. Até a próxima, abraços, fiquem bem.